Que a graça, a paz seja com todos, que Deus esteja ministrando em nossos corações nesta noite. Que bom que você veio. Você sabe que no início da década de 60, os mais velhos lembram desse fato. Os homens pisaram na Lua pela primeira vez, os norte-americanos, e após esse evento histórico, o presidente dos Estados Unidos chamava Richard Nixon. Ele fez um momento especial diante da Casa Branca e ele fez um discurso, e na tribuna de honra se encontrava o maior evangelista, o pregador de todo o século XX, chamado Billy Graham. E na fala de Richard Nixon, ele disse: o maior acontecimento desde a semana da criação até os nossos dias foi os homens pisando na Lua. Isso é um recorte da fala dele. Depois do evento, os repórteres se dirigiram a Billy Graham e perguntaram para ele: é verdade? O maior acontecimento desde a semana da criação até os nossos dias foi, de fato, os homens pisando na Lua? Billy Graham, de forma sintética, disse: não. O maior acontecimento desde a semana da criação até os nossos dias foi a morte e a ressurreição de Jesus. Uma das coisas mais fabulosas que tem nesse mundo é o cristianismo. O cristianismo é Jesus e Jesus é o cristianismo. Tem um autor secular que lançou algumas obras por uma editora chamada E-Realizações, chamado Christopher Dawson. Christopher Dawson, no seu fabuloso livro, uma das suas obras, A Civilização do Mundo Ocidental, ele diz: se o mundo quer se recuperar, precisa voltar para o cristianismo. Há 44 anos atrás eu cheguei numa igreja de 59 pessoas. Eu tinha 18 anos. Eu sou filho de um cara da roça, que nasceu e se criou na roça, mas um exímio pensador, raciocínio rápido, uma mente literária. E meu pai me ajudou quanto a isso. Eu tenho uma mente muito crítica. E quando eu fui na igreja e ouvi as pregações, uma das coisas que me fascinaram foi o fascínio da fé, o fascínio, o mistério, a elegância, a sofisticação do cristianismo. Eu quero falar sobre isso com você. E para ajudá-lo, eu quero que você abra em Romanos, se você trouxe a sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Talvez não seja o melhor texto para falar da sofisticação, da beleza, da elegância, da fé cristã, do cristianismo, de Jesus, mas talvez seja um dos mais fáceis. E o título que eu vou sugerir, baseado em Romanos 8, versículos 31 a 39, o título que eu vou sugerir é o seguinte: a vida em 3 tempos, na perspectiva de Deus. Lógico que a vida em 3 tempos, na perspectiva humana, pode ser amargura, tragédia e desesperança. Mas na perspectiva de Deus, não. Na perspectiva de Deus,
é diferente. Na perspectiva de Deus, é rigorosamente e absolutamente diferente. A vida em 3 tempos. Esse texto, ele é rico, tem vários detalhes, mas eu quero apenas olhar para ele e querer sugerir que você olhe para a vida na perspectiva de Deus, em 3 tempos. Quando eu digo em 3 tempos, eu estou me referindo em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao futuro. Amém? É extremamente interessante nunca olharmos para a vida na perspectiva humana. Um pensador dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele disse que a vida é uma angústia sem cura. Eu concordo com Søren Kierkegaard. A Bíblia não tem essa perspectiva. Então, a primeira coisa que eu quero sugerir está exatamente no versículo 31 e 32 da palavra de Deus, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que pergunta, né? O versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, que é Cristo, todas as coisas? Gente, isso é belo demais, é fantástico. O cristianismo é isso. A vida em relação ao passado. O que é a vida em relação ao passado? Observa a declaração dele. Que diremos, pois, em vista dessas coisas? A grande pergunta é o que esse autor, o que esse cristão estava dizendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que ler esse texto de trás para frente. E a primeira pergunta que sugere nesse primeiro versículo é o seguinte: Deus é por mim? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que eu tenho visível, objetivamente, concretamente, que demonstra que Deus é por mim? É assim que você tem que ler esse texto, de trás para frente, fazendo pelo menos essas 2 perguntas. O autor, que é um cristão, ele diz assim: eu tenho uma lista de coisas na minha mão, coisas que Deus fez por mim, a semana passada, o mês passado, o ano passado, a década passada. E diante destas coisas, a única conclusão que eu chego é que Deus é por mim. Porque onde Deus age, tem rastro do seu milagre. Amém? Se eu olhar para o passado e encontrar vestígio da ação de Deus na minha vida, eu posso chegar à conclusão absoluta que Deus é por mim. Eu tinha 8 anos de idade. Eu falei que me converti aos 18, mas meus pais já eram cristãos. E na minha cidade, chamada Santa Luzia, no estado do Maranhão, foi um pregador chamado Raimundo Ferreira de Oliveira. E eu sei disso porque depois eu descobri. Tive o privilégio de conhecê-lo. Eu tinha apenas 8 anos de idade. E esse pregador foi lá, e eu lembro como hoje, naquela Praça da Matriz, a praça principal da cidade,
Meu pai me levou no cangote e chegou lá, no meio daquela multidão, ele me pôs na frente dele. Eu sei que eu lembro muito bem que eu fiquei numa fila, mas a fila, as pessoas ficavam de frente. Um corredor assim, outro corredor lá, e muita gente. E lá vem aquele pregador. Ele vinha fila por fila. Eu lembro como hoje, jovem, uns 35 anos no máximo. Camisa branca, gravata preta, paletó azul marinho. Eu vi tudo. Essa imagem está muito clara na minha cabeça. Calça azul. E lá vem ele passando. Quando ele chegou perto ali, pondo a mão sobre as pessoas, meu pai apontou para mim e ele pôs a mão sobre a minha cabeça, passou, eu acompanhei ele no olhar. Sabe por que meu pai me levou ali? É porque eu sofria de uma enfermidade incurável. Ele orou por mim. E nunca mais teve vestígio da enfermidade. Fui curado instantaneamente. Se diante dessas coisas, Deus é por mim. Amém? O que você tem no catálogo da tua existência, na tua trajetória, que denota a ação de Deus? Talvez você diz, eu nunca percebi. E talvez você nunca seguiu ao Senhor. E por isso talvez você não tenha um rastro dos milagres de Deus na sua vida. Quem sabe hoje é o dia de você dizer, Senhor, eu quero te seguir, para que eu experimente essa ação milagrosa na minha vida, o teu milagre, começando pela salvação da minha alma. Quem sabe hoje é uma boa oportunidade para você fazer isso. Eu fiz há 44 anos atrás, em Santo André, São Paulo. Faça isso, que você vai ter os rastros maravilhosos da ação de Deus na sua vida. E aí você pode dizer, assim como escreveu esse cristão, desse jeito: que diremos, pois, em vistas destas coisas? E estas coisas, diz que Deus é por mim. E se Deus é por mim, não interessa quem é contra mim. O inferno inteiro, pode ser, se relativiza. Você lembra? Você que é torcedor e tem seu time está em alta. Você lembra? Você vai assistir o jogo do seu time, você carrega no peito a certeza de que a qualquer hora sai o gol, porque o teu time é superior a qualquer um outro. Já viveu essa sensação? Já viveu, com certeza você já viveu. Imagina o seu time do top brasileiro e jogar com o time da 4ª divisão. Pode até colocar os reservas que ganha, não é verdade? Essa é a sensação de quem segue a Jesus. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. O Apocalipse é o livro que mostra o final feliz da história da cristandade. Quando eu leio o Apocalipse quase toda semana, eu amo o Apocalipse, porque fecha com chave de ouro. É o grande triunfo do time de Jesus. Qual lado você está? De qual teu time? Quantos títulos tem na sua história de fé? Amém? E olha, ele argumenta assim, olha como ele argumenta. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, olha que bonito, né? Porventura, se
não poupou o próprio filho, entregou por nós. Porventura não nos dará de graça, todas as coisas. As coisas é o que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Se eu fosse você, se você é como eu, lógico, intencional, matemático, cartesiano, se eu fosse você, eu chegava em casa e fazia uma lista das coisas que Deus já fez por você. As grandes e as pequenas. Você tem que reconhecer que foi Deus que fez. Ontem, eu desci para Paranaguá junto com a minha esposa. E nós andamos 5 quilômetros. Ela diz, esquecemos de orar. Naquela hora, eu percebi que, gente, eu viajo toda semana, umas 5 vezes. Toda vez que eu chego de viagem, é mais um item na lista do livramento do Senhor. Tem cada história. E aí, o que você tem? Como é que está? Quantas folhas tem? Faça para exercício da fé. Coloque, escreva. Quem sabe escreva em família. O que Deus fez por você? Faça isso. Então, a primeira coisa, o primeiro olhar para esse texto em relação ao passado é a demonstração concreta do agir de Deus em minha história. Concreto. Em Deus não há subjetividade. Tudo em Deus é muito concreto. É fato. É palpável. É mensurável. Portanto, cadê tua lista? O que Deus fez? Amém? Ora, Ele que dá todas as coisas. O mais precioso era o Filho dele, Jesus veio de graça para nós. Ora, se Ele deu Jesus, as outras coisas é moleza. Amém? Tem um monte de bênção para a sua vida. E Deus está fazendo. Reconheça. Talvez você esteja aqui hoje à noite, nesse culto de celebração, reconhecidamente e agradecidamente pelo que Deus fez na sua vida. Amém? Talvez você esteja assim. A segunda coisa, em relação ao presente, olha que beleza. O versículo 33 e o versículo 34 é fabuloso. Se você olhar, tem uma pergunta no 33, no início do 33 e uma pergunta no início do 34. A pergunta do início do 33 é assim: quem? Seria mais ou menos assim: quem se intromete? Quem é o gaiato? Seria mais ou menos assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é o gaiato da história, das estruturas sociais em que estamos inseridos? Quem? E a segunda pergunta é essa, ó: quem os condenará? Não é fantástico? Agora presta atenção, a primeira pergunta, ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí tem uma frase que é muito fantástica: é Deus quem justifica. Gente, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus tem um projeto fabuloso,
E o projeto de Deus é da eternidade. É pré-eternidade. E a palavra justificar aqui, você pode colocar outra no lugar se quiser. É Deus quem salva. Agora, ele não está dizendo, o texto não está dizendo que não vai surgir acusadores. Não está dizendo isso. Ele está pesando e desqualificando o suposto acusador quando nos acusa de algo que já fomos perdoados. É isso. E Satanás, ele fica jogando seta na sua mente, mensagens, tipo assim, você não é digno. Quem é você? Você veio lá do Maranhão? Na sede não. Sabe por quê? Porque o nosso olhar é para o que Deus diz. E Ele diz que já nos perdoou. Satanás não tem chance nenhuma de perdurar na nossa existência qualquer tipo de acusação. Não aceite nenhuma. Talvez você se sinta culpado, mas aí é outra história. Sabe, esse mesmo crente aqui, que está falando essas coisas bonitas, um dia ele disse assim, olha o que ele disse: miserável o homem que sou. Olha que declaração, né? Ele diz, eu sou miserável. Não é verdade, eu não sou digno. Ele disse isso e no versículo seguinte ele diz assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Mas não para por aí. Ele continua dizendo assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toma, seu Satanás desgraçado. Toma. Nenhuma condenação. Você não é lá essas coisas. Tudo bem, todo mundo sabe disso. Deus sabe, Satanás sabe, mas não é isso que vale. O que vale é que Ele te justificou. Você é salvo em Jesus. E estamos conversados que tudo mais vai para o inferno. Já dizia o poeta. Amém? Então, qual é a grande lição? E aí vem outra pergunta. A outra pergunta é o seguinte, olha aí, que coisa. Quem os condenará? E a resposta é essa, ó. É Cristo Jesus quem morreu. Uau! Ou antes, quem ressuscitou. Uau! O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pronto! Pega ele, vai lidar com Jesus, vai ver se você não vai levar uma paulada na cabeça, seu Satanás desgraçado, filha da mãe. Você entendeu? Não tem para ninguém. Se você está do lado de Jesus, ele morreu, não basta não, ele ressuscitou, não basta não, ele está ressuscitado à direita de Deus. Quem mexer em você, ele diz, pai, deixa comigo que eu resolvo isso. Ele está comigo, eu sou do time vencedor. Você segue a Jesus? Gente, isso é beleza demais no cristianismo. Isso me fascinou. Olha que beleza, ó. Jesus vem e morre. Mas parece que não é suficiente, né? Ele vai e ressuscita. Mas parece que está faltando alguma coisa. Ele fica à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Intercedendo. Sabe por quê? Porque Deus é justiça. E se Deus olhar para você, Ele fulmina, porque você é pecado. Mas sabe de uma coisa? Lá em 1 Pedro diz que nós estamos espargidos pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus, cobrindo a gente.
Viu como você não é pouca coisa? Então a pergunta é o seguinte: tá, diante de tudo isso que foi feito por mim, morte, ressurreição, intercessão diante do Pai, a pergunta é essa: quem intentará acusação? Não vale nada, nenhuma acusação serve. Segundo, quem condenará? Ninguém. Ninguém. Então, qual que é a lição? A lição é o seguinte, em relação ao presente: a experiência da verdadeira liberdade em Cristo. Você é livre. Você talvez nunca decidiu a Jesus, nunca entregou seu coração a Jesus. O caminho é esse: entregar-se para Jesus. Definitivamente. Eu lembro como hoje, dia 7 de julho de 1980, eu fui lá na frente e recebi Jesus no meu coração, numa igreja muito pequena, muito singela, mas está marcado. Eu sei o horário, o dia, e o mês, e o ano. E aí, você já fez isso de fato? Hã? Amém? Perdão. A terceira e última coisa, em relação ao futuro. Versículos 35, versículo 36, 37, 38 e 39. Tem duas frases que são parecidas demais nesse texto. Por exemplo, olha essa frase do versículo 35. Quem, acharam? Nos separará do amor de Cristo. Que pergunta, né? Quem? Pode olhar que as perguntas do texto é sempre essa, no sentido de que qualquer coisa que é contrário à proposta de Deus para conosco, ela se relativiza se você está em Cristo. Agora, se você não estiver em Cristo, elas se absolutizam. Porque só quem está em Cristo é que as perguntas é negativa. Quem não está em Cristo, as perguntas se absolutizam, na positiva. Essa é a primeira pergunta: quem? Aí observe cuidadosamente que ele faz uma lista de coisas reais. Ele diz assim: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele faz uma lista de coisas que no tempo dele era muito comum em relação à perseguição do Império Romano aos cristãos. Tudo isso aqui ele está apenas catalogando as coisas que aconteciam na época com os cristãos. Nós estamos falando antes da década de 70 do primeiro século, porque em 70 Jerusalém foi destruída e esse texto foi escrito bem antes. Olha que coisa interessante. Depois ele explica um pouco, citando no 36, ele cita um texto do Antigo Testamento, e aí olha no 37. Presta atenção no 37. Em todas estas coisas, que coisas? Aquelas listas que apareceu lá. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que? Através do quê? Daquele que nos amou. E quem que nos amou? Aí vem, ele chega aqui e diz assim, olha no 38, olha que frase no 38, olha aí, presta atenção, porque eu estou bem certo. Aí ele começa a falar de algumas coisas que fogem da categoria, da palpabilidade, foge da categorização das coisas tangíveis. As coisas tangíveis estão lá em cima. Agora ele começa a trabalhar outra categorização das coisas intangíveis, que não tem palpabilidade do ponto de vista da física,
da objetividade das coisas, da realidade. E então ele diz assim, presta atenção, porque eu estou certo de que, primeiro, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quantos podem dizer amém? Gente, é fabuloso isso aqui. Sabe por quê? Em relação ao presente, eu tenho a demonstração do agir de Deus na minha história, a concretização de fatos, de realizações. Em relação ao passado, perdão, em relação ao presente, eu tenho a experiência gigante, maravilhosa da obra da salvação. Eu sou livre em Cristo Jesus, e todos que estão em Cristo têm essa convicção. E a última coisa, em terceiro lugar, em relação ao futuro, que legal. Eu diria que, no fundo, eu sou crente por causa disso. Tem hora que eu digo, por que eu sou crente? Eu acho que daqui eu tenho uma resposta bem justificativa. Sabe por quê? Porque ele diz assim, estou certo, eu tenho certeza. Então, gente, em relação ao futuro, a certeza da bênção, da proteção de Deus. É isso que faz com que eu e você permaneça na fé. A certeza da proteção, da bênção de Deus. Agora deixa eu explicar tudo isso para você em poucas palavras. Você percebe que o texto diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Percebe? E vocês sabem que a gente acha que é o seguinte, significa que você está seguro em Deus, seguro mesmo, como se Deus fosse uma corda, e qualquer vento, ou qualquer demônio, ou qualquer perseguição, ou qualquer ação das trevas, não vai te arrancar porque você está firme. É engano seu. Não tem nada a ver com isso. Se depender de você, qualquer marolinha te tira dos braços de Jesus. Qualquer um. É só alguém olhar com o olho trocado assim, você diz, nós somos assim, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, volúveis. Sabe o que o texto está dizendo? Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que o texto diz que nós somos mais do que vencedores. Está vendo? Somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque o conceito da palavra aqui é o seguinte, não quer dizer que você está abraçado com Jesus. Não, é Jesus que te abraçou. E o original significa que, como se Jesus tivesse uma unha bem grande, enfiasse a unha nas tuas costas, as duas mãos assim, e puxasse você para o peito dele, e segurasse você firme aqui, e qualquer vento, qualquer ação maligna, qualquer desesperança, qualquer acidente de percurso, nada disso vai te arrancar da mão dele. É isso, você está seguro. Você está seguro nele, pela graça dele, pela misericórdia dele, pela bondade dele, e dele para ele, sem chance. Você entendeu? Então agora leia o versículo com mais entusiasmo. Nada. Quem? Lá no versículo 35. Quem nos separará? Quem? Amém? E aí,
no versículo 37 diz assim: porque em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, não por mim, por Ele. Amém? É por Ele. É Ele que está me segurando, por meio daquele que me abraçou. Talvez seja um dia excepcionalmente oportuno para você dizer para Jesus: Jesus, eu quero seguir você, porque olha, o texto que eu acabei de ouvir me fascina. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu quero fazer 2 orações. E a primeira delas é por aqueles que querem dizer: Jesus, me recebe. Eu quero entrar no caminho da fé. E eu quero que você, só quem quer receber Jesus, diga comigo assim, pode dizer no seu coração, não precisa verbalizar. Deus está vendo, Ele é atento. Senhor Jesus, entra agora no meu coração. Perdoa meus pecados. Alivia, Senhor, a minha carga. Eu quero ficar livre. Eu quero ficar livre de qualquer condenação. Senhor Jesus, arranca de mim toda a culpa. Salva-me. Eu quero que nenhuma condenação há para mim. Eu quero que nenhuma culpa no cartório exista. Me dá a alegria da tua salvação, Senhor. Eu confesso diante de ti a minha impotência de me salvar. Agora vem e salva-me. E como sinal, me dá a alegria da tua salvação. Amém. Amém. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar por você que, de repente, não se sente seguro em relação ao futuro. E, de repente, alguma dessas coisas do versículo 35 está te pegando. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ou quem sabe, no outro nível, você se sente vítima de outra coisa, como da morte, da existência, anjos, demônios, as coisas do presente, as coisas do futuro. Quem sabe, qualquer uma dessas coisas tem te feito refém, desesperançoso. E eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui como o teu povo. E nós temos confiança no Senhor. E, aliás, nós estamos aqui porque cremos no Senhor. Senhor, tu conheces os corações. E tu conheces o estado de cada coração. E eu te peço agora que tu venha trazer alívio para esta dor. Que o teu filho sente. Ela é real. Ele é humano. E por isso que ele sente. Mas eu peço agora que tu venhas com poder no mundo espiritual e quebre todas as correntes do mal que impetrou essa dor. Seja tirada agora.
em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, aquele que tem poder sobre as trevas, que vem agora a luz do Senhor e ilumine esse coração e dissipe todas as trevas da dor, da angústia, do sofrimento, da desesperança. É no nome de Jesus e para a glória de Jesus que oramos, confiantes na ação do Senhor. E todo o povo de Deus